bem, pessoal? Meu nome é Judiel Marques de Matos. Eu vou ler aqui um versículo, um capítulo da Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo dele todo, capítulo 13 a seguir. Ele fala sobre destino. Quando Deus fala algo pra gente, e a gente prefere escutar o homem, e acabamos tendo um final triste no nosso destino. Às vezes sofremos, às vezes passamos por coisas terríveis, vergonhas terríveis. E aí nós não temos direito de reclamar de Deus e dizer: ah, Deus, por que isso está acontecendo? A culpa é nossa. Deus deu destino para você seguir a sua felicidade. E você preferiu escutar o seu coração. Presta atenção agora nessa leitura que eu vou fazer sobre o livro em 1 Reis, capítulo 13, todo ele. Existia na cidade de Judá, a Betel, um homem, um profeta de Deus. E o profeta recebeu a palavra de Deus para ir até o rei Jeroboão, na cidade de Israel. Chegando lá, era para ele profetizar contra o altar e contra o rei. O altar onde o rei queimava incenso a outros deuses. E era para vir por um caminho, não era para cumprimentar ninguém, nem comer e nem beber no meio daquele caminho. O profeta fez tudo certo até aí. Ele foi lá, veio por um caminho, não cumprimentou ninguém pelo caminho. Chegando na cidade de Israel, encontrou o rei Jeroboão, conseguiu uma audiência com o rei. No meio da pregação, que o rei estava com os sacerdotes queimando incenso, ele profetizou aquilo que Deus mandou. Ele disse: assim diz o Senhor: altar, altar, onde em ti é queimado incenso, tu se racharás, e a cinza que há em ti há de cair no chão. E o rei ficou furioso, porque era um homem vaidoso, poderoso. E ele disse: pegai este homem. E o próprio rei estendeu a mão para pegar o profeta. A mão do rei ficou mirrada, como se tivesse dado um derrame cerebral. O altar se fendeu e a cinza caiu. E aí o próprio rei viu a situação dele, que realmente era o próprio Deus que falava. Quando ele viu a situação dele, terrível, triste, que estava paralítico, deficiente, ele disse: rogai por mim, porque pequei contra o Senhor. Peça a Deus que a minha mão volte. E o homem de Deus, o profeta, orou e a mão dele voltou. Olha o erro do nosso profeta. Ele vinha saindo do palácio, saiu, foi para o caminho, por outro caminho, porque o Senhor disse a ele: não volte pelo caminho que tu veio, não coma, nem beba, nem cumprimente ninguém. Ele sentou-se em outro caminho, debaixo de um orvalho. E ali sentado, um homem ouviu falar que ele estava lá. E aí chegou e disse: profeta, o senhor que é o profeta? E ele disse: sim, sou eu o profeta, o homem de Deus que falou ao rei. E ele disse: vem para minha casa comer e beber. Ele disse: não posso, porque o Senhor disse: não coma, não beba e nem cumprimente ninguém pelo caminho. Só que aí o mentiroso, a pessoa que foi ao profeta, disse: eu também sou profeta, e o Senhor me disse para você vir comigo. Aquela pessoa mentiu. Normalmente em nossas vidas, quando Deus fala com a gente, nós ficamos: será que é o Senhor mesmo? Mas está tão claro que é o Senhor, que ainda duvidamos. Só damos crédito no Senhor quando alguma coisa de ruim acontece. Nós preferimos às vezes seguir o próprio coração. E aquele profeta seguiu o coração dele, esqueceu da palavra do Senhor para ir com nossas vidas. Quando Deus fala para a gente: vai por aqui, nós temos o livre-arbítrio de escolha. Ou vai no caminho que Deus te falou, ou você escolhe o seu caminho do seu coração. Quando nós escolhemos o caminho do nosso coração, nós sofremos, porque nós não temos sabedoria, não sabemos do futuro. E não sabemos se o presente está nos enganando. Assim como foi Sansão, esse profeta morreu. Assim como é muitos aí fora que estão sofrendo porque escolhem o seu próprio caminho e traçam o seu próprio destino. Às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque elas não vêm na embalagem que nós queremos. Nós pensamos em coisas bonitas, olhamos o exterior, mas Deus olha o interior e traça o melhor para você. Preste atenção: se hoje Deus falou algo contigo, se um dia alguém, um profeta, chegou a você e falou: fulano, faz isso, e você ainda não fez,
saiba que você está seguindo o seu próprio destino, o seu próprio coração, e você vai sofrer com isso. Siga, mesmo que difícil, aquilo que Deus fala, porque lá na frente, com certeza, você vai ter felicidade.